Eu queria que vocês olhassem essa imagem. Essa imagem é de um menino, seu cajado. Eu quero falar um pouquinho de Davi. Eu falei para Davi já na semana, lembra que eu falei sobre Davi, pessoal que está nas reuniões de células? Mas eu quero falar um pouco mais sobre Davi. E hoje eu quero começar a falar de um tema. Na semana que vem vocês vão ver que parece outro tema, mas não é bem, na verdade, outro tema. Eu quero falar sobre as aparências. Aparências que enganam. Aparências que nem sempre retratam a verdade. Aparências que nem sempre retratam o caráter. Aparências que nem sempre retratam a força. Enfim, eu começo dizendo para vocês assim, precisamos tomar cuidado então com... pode me dar luz agora, pode deixar a imagem, mas pode me dar luz. Nós temos que tomar cuidado com os juízos precipitados. Tomar cuidado com os juízos que fazemos até diante daquilo que vemos, que nos parece óbvio. Um menino, um jovem, muito jovem, que está ali, na sua lida, seu cajado na mão e etc e tal. Mas, às vezes a gente olha a imagem, olha a pessoa, mas qual o motivo, qual o propósito, ou seja, a gente chama de as entrelinhas, né? E que dificuldade de nos conter e não ler entre linhas, porque aí estão grandes problemas, porque nós fazemos a leitura de entre linhas, ou seja, de coisas que não estão escritas, então é puro juízo, puro julgamento. Que cuidado temos que ter? E quando eu trago essa imagem é porque eu quero levá-los à história realmente de Davi, capítulo 17 de 1 Samuel, e eu não vou hoje contar a história toda, como eu disse para vocês, não tinha me planejado para isso, mas vamos fazer algumas abordagens importantes. Verso 38, 1 Samuel 17, 38, amém? Como é uma história muito conhecida, meus irmãos, não vou ler toda a história, tá bom? Vamos lá. Acharam? Amém? Diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu Golias. Ok? Vamos orar mais uma vez? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome, que a tua palavra, Senhor, alcance os nossos corações, nossa mente, nosso entendimento, que essa não seja uma palavra do pastor Lélio, mas seja, Senhor, uma palavra do teu coração para os nossos corações. Fala conosco, é o que te suplicamos, em nome de Jesus, amém, amém. Imagine, meus irmãos, que agora vocês já conhecem a história, né? Vocês conhecem a história, Golias afrontando Israel, afrontando o rei e afrontando todo o exército, dizendo, não tem nenhum homem aí para vir guerrear comigo, e afrontando
afrontando o Senhor dos Exércitos e tudo mais, como vocês conhecem. Mas imaginem, olhem para a figura, imaginem num campo de batalha, num campo de guerra, homens valentes, treinados, e chega um menino desse tipo aí. Chega um menino, e ainda vai se aproximando lá do filisteu. Quando a gente lê a história, sobre essa ótica que eu estou chamando vocês, as leituras de entrelinhas, os julgamentos precipitados, o filisteu falou assim: vocês estão me humilhando, estão pensando o quê? Parece um cão. E os irmãos de Davi, vocês lembram? É um falador, é um fofoqueiro, já veio aqui para... Sai daqui, rapaz, isso aqui é coisa de homem. Se você pensar bem, tinha sentido todos esses argumentos. O filisteu, a Bíblia diz que era um homem de quase 3 metros de altura. Não é isso? Era um gigante. E aí vem... A própria Bíblia diz que Davi era franzino. Ele não era um homem, né, de alta estatura, etc. e tal. Dizia que ele era bonitinho, né? Ruivo, bonito. Mas isso até prejudicava nesse momento, né? A aparência bonita até prejudicava. Então, quando eu olho assim, parece que as leituras estavam corretas. Não tinha nada de correto. Era o que a aparência estava dizendo, e não o que existia ali de fato. Dentro desse menino, desse jovem, existia um homem que o gigante, que Golias não conseguia ver, que os irmãos dele não conseguiam ver, inclusive mesmo sabendo do que tinha acontecido na sua casa. Sabem disso, né? Lembram? Nesse momento, Davi não era simplesmente Davi, era um menino que tinha sido ungido por Samuel. Seus irmãos sabiam, mas continuavam olhando e vendo um menino, um pastor de ovelhas. Quero apresentar a vocês ainda outra figura. Não vou apresentar a figura não. Saul, o rei Saul. O rei Saul estava desesperado, porque não sabia como resolver o problema. O exército lá acampado contra eles, e um homem sai na frente do exército e desafia o seu exército. A Bíblia diz, a palavra diz que os soldados de Israel estavam todos entrincheirados e amedrontados. Ninguém com coragem de se levantar. Então o rei estava desesperado. E aí ele começa a fazer o que ele entendia que podia. Eu vou fazer muito rico o homem que matar esse filisteu. Vou dar a ele uma riqueza muito grande. Não, mais ainda, o texto diz, eu não li aqui para vocês, posso ler se vocês quiserem, diz assim: eu vou dar isenção de imposto para a casa do pai dele para sempre. Não, tem mais uma coisa, eu vou dar a minha filha em casamento. E aí, quem chega na frente do rei? Esse menino, na frente do rei. A Bíblia diz que o rei diz assim para ele: meu filho, olha o verso 33, olha. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. O rei olhou para ele e disse:
Dá para você? Não. Dá não, meu filho. Vai para casa. Vai cuidar das ovelhas do teu pai. Porque ele olhou e viu um pastor de ovelhas. Mas o rei estava tão desesperado, penso eu. Vocês sabem que eu tenho muito cuidado com isso. Penso eu. Tem jeito mesmo, vai morrer todo mundo, então mais um, menos um. Tá bom, vai, pode ir. Mas olha só, eu vou dar meu jeito. Presta atenção, eu vou te ajudar. Aí a Bíblia diz que ele pegou a sua armadura e colocou em Davi. Pegou os capacete de bronze na cabeça de Davi. Pegou uma couraça e meteu no peito de Davi. Pegou uma espada e colocou em Davi. E aí a Bíblia diz que Davi não conseguia andar. Gente, não é só porque ele era franzino, mas uma armadura era coisa pesada, então tinha que ter a estatura correta, né? Ele não tinha a estatura de Saul. A Bíblia diz que Saul também era um homem alto, né? Lembra quando Saul foi escolhido? Que Saul era assim, acima, né? O ombro de Davi era acima da cabeça da maioria do povo, né? Quer dizer, então Davi era aquele homem alto. Saul, né? Isso aí faz parte daquelas 9. Então, Davi não podia andar. E ele se recusa, decididamente, eu não posso andar com isso não tem nada a ver comigo, toma aqui teu capacete, toma aqui tua armadura, e deixa eu fazer. Eu não vou usar essa frase do meu jeito, porque não é do meu jeito, não pode ser do teu jeito, é do jeito de Deus, mas ele sabia que este era o homem que Deus tinha forjado, este era o homem que os seus irmãos não viam, que Golias não via, que o rei não via, mas Deus via, e Deus o fez assim. Lembram que ele chega diante do rei e diz, mas eu matei o leão, eu matei o urso, com quê? Com as armas que ele tinha. Tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse momento, e é exatamente o seguinte: as pessoas vão querer formatar você, as pessoas vão colocar sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, sobre você, o formato deles. As pessoas não querem você desse jeito. As pessoas querem você como elas são. E elas querem te moldar, te mudar. Querem impor sobre você o jeito delas serem, se vestirem. E se tem uma coisa que me chama a atenção nesse particular, desse encontro e desse desarmar de coisas diante de Saul, é que, e me chamou a atenção, eu anotei no meu primeiro esboço, tá? O esboço grandão, e me chamou muita atenção, porque olha só, armadura para o corpo, lembram das armaduras? Um capacete para a cabeça, uma couraça para o peito e uma espada, arma de ataque. E aí eu lembrei daquele texto, aquele nosso magnífico texto, célebre texto de Efésios 6. Eu me lembrei que nós temos armadura própria,
capacete próprio, couraça própria, espada própria. Lembra ou não lembra? Vamos lá. Não, vamos ler. Deixa eu deixar anotado aqui. Eu não anotei, eu não marquei. Eu sempre falo para os pastores, vocês precisam já deixar marcado para não ficar aqui perdendo tempo procurando o texto. Eu sei que alguns irmãos fazem até de cor. Eu costumo deixar copiado aqui, mas como eu disse, hoje saiu da 6:10, Efésios 6:10. Efésios 6:10, amém? Eu vou ler porque acho que você sabe de qual, eu já vou lendo para adiantar, amém? Posso ler? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Ei, Deus tem armadura! Ei, Deus também tem armadura. Você não precisa vestir a armadura de Saul. Deus tem armadura. Vamos continuar. O pastor se empolgou, mas vamos lá. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é só parte, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido o maligno, vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, e vestindo-vos tem couraça de Deus também, couraça também, tem armadura para o corpo, tem couraça para o peito, e peito me lembra coração, vamos lá, continuando, calçai, é isso aí, né? Calçai os pés com a pregação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, às vezes a gente se desliga um pouquinho e acaba aí, sabe, indo na conversa dos Saús da vida e colocando na nossa cabeça o capacete que não é nosso, porque às vezes é o capacete da moda. Deixamos ocupar o nosso peito a couraça que não é a de Deus, tomamos espada que não é espada do Espírito. Então cuidado, tem capacete de bronze que não é capacete do Senhor, tem couraça que mesmo sendo couraça, não é a couraça de Deus, é a couraça de Saul. Estão me entendendo, meus irmãos? Que cuidado com as semelhanças. O diabo e suas sutilezas. Eu sempre lembro de Érica quando eu falo de sutileza, porque ela ministra sobre isso com bastante propriedade. O diabo é o rei das sutilezas. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Edenorex, né? Parece, mas não é. Cuidado. Parece ou pareceria fácil convencer esse menino a vestir uma armadura de soldado, afinal de contas ele ia para o campo de batalha, empunhar uma espada, afinal de contas ele ia para uma batalha. Mas ele não se deixou, sabe, iludir com a aparência. São as aparências que têm levado muitos servos do Senhor a ser conivente com esse mundo, a comungar com este mundo. Tem evangelho por aí que tem cara de evangelho, tem pinta de evangelho, tem Bíblia de evangelho, tem templo de evangelho, tem tudo de evangelho, só não é evangelho. É que nem os soldados de Israel estavam lá, homens escolhidos, homens de guerra, tudo entrincheirados e escondidos e amedrontados.
que não honravam o chamado, que não honravam a condição. Nós somos servos do Altíssimo, e se vamos parecer com alguém, vamos parecer com Ele. Se vamos nos vestir como alguém, vamos nos vestir como Ele. Se alguém não vai ver em nós quem verdadeiramente somos, não tem problema. Por quê? Quem saiu vitorioso dessa batalha? Foi aquele grande soldado com capacete, com uma lança que pesava sei lá quanto, né? Lembram, né, da história? Foi assim que ele foi para a guerra. Ei, meu irmão, você não tem, me desculpe a expressão que eu vou usar, né, sem referência, você não tem que se travestir de ninguém, ou de nada, para se tornar um guerreiro de Deus, vencedor e vitorioso. O que você precisa é reconhecer quem você é. Não importa como as pessoas estão vendo você, importa quem você é, aos olhos de Deus. Saul achava que estava mandando Davi para a morte. Não estou forçando o texto. Saul achava que estava mandando Davi para a morte. E todo mundo ali achava que Davi estava caminhando para a morte. Até que uma pequena pedra, numa arma, deixa eu dizer, uma arma de criança. Eu usei muita funda. Até pouco tempo eu tinha uma tiradeira aqui. Não vou nem contar porquê, mas eu tinha uma tiradeira até pouco tempo. E não foi por causa dos meus netos. Não foi. Mas deixa isso para lá. Entendeu? Está gravando. Não posso falar. Mas ainda está lá no meu gabinete. Agora está sem. Está meio desmontada. Mas está lá guardada porque eu sei que isso vai ser útil para os meus netos. E esse homem vai para o campo de batalha com uma funda. A minha não era desse tipo, não. Desse tipo eu não sei como é que eu rolava, não. Essa era complicada. A minha era daquelazinha assim, ó. Coitado dos passarinhos quando eu era pequeno. Eu era errado, eu não era bom nisso, não. Eu não matei passarinho nenhum, não. Só dava pedrada para lá e para cá e não acertava ninguém. Imagine quanta risada Saul não deu quando aquele moleque parte para dentro dele, correndo e... Vocês já viram lá no filme, né? Não sei se foi assim não, mas uma coisa eu sei, que aquele baita homem, e o texto diz que Davi corre até ele, toma a própria espada e arranca a cabeça dele. Saul não esperava que aquele menino, aquele jovem, você não tem que colocar medo em ninguém, nós não temos que colocar medo em ninguém. Tudo que nós temos que fazer é ser fiel ao nosso Deus, é seguir o nosso coração, proteger nosso coração e seguir esse coração. E então Deus vai te usar. Deus vai te usar. Não importa se te chamam de carola, de fanático, pode me chamar do que quiser. Pode chamar do que quiser. O que eu não posso fazer é mudar quem eu sou para parecer com quem quer que seja. O pequenino, o jovem pastor, foi para o campo de batalha como jovem pastor e saiu de lá como um guerreiro vitorioso. Quando eu disse que eu queria ter muito tempo, porque a partir daí acontecem algumas coisas que às vezes a gente conta a história, mas não reflete, a gente não para refletir em cima do que a história está nos contando. E eu quero, semana que vem, falar sobre as grandes ciladas do diabo contra nós, as promessas mentirosas do diabo, do inimigo contra nós, porque a partir daí o que vai acontecer é exatamente o descortinar de um Saul que incorpora o inimigo e faz promessas que não cumpre.
A partir daí, a história de Davi, que pelas promessas passaria a ser maravilhosa, ele vai morar no palácio, ele é prometido para ele a filha do rei, e meus irmãos, que sufoco para receber, mas a promessa era essa, não foi fácil não. Para vocês, só para encurtarem, domingo que vem, volte aqui, porque olha só, só para encurtar para vocês, Davi teve que ir à guerra para poder ter aquilo que lhe foi prometido, por ter vencido a guerra, uma guerra. Ele precisou voltar à guerra para receber da mão do rei o que o rei o havia prometido. E aí, eu vou ministrar semana que vem, cuidado com promessas que vêm do inimigo. Cuidado com as promessas que vêm de origem duvidosa. Quem está te prometendo? O que está te prometendo? Por que está te prometendo? E eu vou ministrar isso semana que vem para vocês. Mas eu ia ter que usar agora mais meia hora com vocês e eu não vou fazer isso. Eu até tirei o relógio. Você sabe quando eu tiro o relógio é porque a coisa não vai demorar. Mas já vai dar 9 horas. Hoje eu quero dizer para vocês, não tenha medo de ser julgado. Não tenha medo de ser rotulado. Eu quero dizer uma coisa hoje para você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não importa que, às vezes, você mesmo já pode ter olhado para dentro de você e dito, não vai dar certo, é melhor eu não enfrentar esse gigante aí não, que esse cara vai acabar comigo. Não entra nessa não, meu irmão. Não tenha medo. Confia. A gente costuma ensinar, porque a Bíblia ensina, sobre o poder das palavras, né? A gente até repreende os pais que muitas das vezes, deixa de ser burro, você vai dar em nada. Oxe, misericórdia, faz isso não. Mas eu quero te dizer o seguinte, tudo você pode também, pelo poder da tua palavra e da tua fidelidade a Deus, cancelar. Davi ouviu dezenas e dezenas de vezes, você está perdido. Dos seus irmãos, você não vai dar em nada, sai daqui, que não é teu lugar. Mas levante a tua cabeça, abre os teus ouvidos para ouvir o Senhor, porque é de lá que vem a palavra certa, é de lá que vem a direção certa, é de lá que vem a nossa vitória, é de lá que vem as nossas conquistas. Não foi à toa que Davi se tornou reconhecidamente como o homem segundo o coração de Deus. Não é que ele era perfeito. Trabalhamos semana, né? O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu poderia ter enumerado tantos outros, como eu e você. Mas Davi resolveu ouvir a Deus. Davi resolveu não dar ouvidos aos juízos e julgamentos que faziam dele. Ele decidiu ouvir a Deus. E por isso ele sai dali vencedor. Por isso ele entra na presença do rei com a cabeça de Saul, para dizer, agora eu quero que tu cumpras o prometido. Nós não vamos fazer isso diante do Senhor, porque de antemão ele vai te receber e te dizer, servo aprovado, fiel. E ele não vai fazer como Saul. Ele não vai fazer como Saul. Deus não vai fazer conosco isso, não vai fazer com você. Então ouça essa palavra hoje. Tome posse. Entenda que Deus é contigo. Você está aqui porque Deus é contigo. Você está aqui porque Deus tem propósito para a tua vida.
independente do que estejam dizendo ou venham a dizer, seja como esse menino. Levante a cabeça e diga: em nome, você vem contra mim com espadas e lanças. Não me lembro bem a frase, mas foi assim. Mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Essa palavra tem duas faces. A primeira, não julgue ninguém. Mas a segunda, não abaixe a cabeça por ser julgado por quem quer que seja. Tome posse. Eu sou filho do rei. E aquele que está comigo é maior. E fará de você um vencedor. Amém? Amém. Que Deus te abençoe.